quarentena, em que estamos privados de fazer o que mais gostamos, ou pelo menos uma das coisas que nos dá mais prazer, o ténis. Nestes tempos de incertezas, em que a única coisa que sabemos é que vamos ficar ainda mais alguns meses confinados, pelo menos 2 meses, no mínimo, temos trazido para o debate alguns temas que nos preocupam, com as estratégias dos clubes para o que resta deste 2020. Demos a voz aos clubes com mais condições, com mais associados, com mais recursos, mas e os outros clubes, os clubes mais pequenos? Como estão a viver estes tempos de mudança e como é que estão a adaptar-se a estas novas realidades? No seguimento dos fóruns anteriores, vamos falar com 3 responsáveis de clubes de menor dimensão, em termos apenas de infraestruturas, mas que vão fazendo um trabalho excelente na divulgação da modalidade. Por isso convidamos o Rui Teixeira, do Sporting Clube Caminhense, o Mário Santos, do Grijó Ténis Clube, e o Paulo Machado, do Clube Ténis São Miguel de Refojos, Cabeceiras Ténis Atlântico. Na próxima hora vamos conhecer um pouco mais destes 3 clubes e saber como estão a preparar o regresso aos cortes. Nós não sabemos quando ainda. Muito boa noite aos 3. Olá, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rui. Não sei se o Rui nos está a ouvir. Boa noite, Rui. Bom, o Rui parece que estamos aqui com algumas dificuldades em termos de áudio. Vamos já tentar recuperar. Começamos então pelo Mário. Mário, este período foi certamente inesperado. Vamos tentar perceber um bocadinho o que é o Grijó Ténis Clube, como é que surgiu e quais são os principais objetivos desta instituição. Ora, em primeiro lugar, boa noite aos meus colegas. Portanto, queria, em primeiro lugar, também agradecer à Associação por nos ter convidado e por dar-nos esta oportunidade de dar a conhecer um bocadinho o nosso clube e o nosso trabalho. Pronto, o Grijó Ténis Clube surgiu em 2013. Curiosamente foi na sequência de uma outra crise, a financeira, não sei se ainda se lembram dela. Pronto, nascemos em 2013, portanto começámos com uma pequena escola de ténis. Começámos em março, salvo erro, em março. A primeira aula, o primeiro dia que nós demos, apareceram quatro alunos e nós ficámos todos contentes, né? Depois as coisas foram evoluindo. Em setembro em agosto conseguimos escriturar o clube, fazer todos os passos administrativos, e em setembro ficámos novamente todos contentes porque conseguimos 13, acho que na altura foram 13 jogadores para inscrever na federação. Ficámos contentes porque acho que na altura eram preciso 10 para nós podermos ser um clube, e nós realmente conseguimos isso logo em setembro. Entretanto, as coisas foram evoluindo, fomos tentando divulgar a modalidade aqui nesta zona, que não tem muita tradição tenística. Portanto, a única modalidade que tem alguma tradição é o futebol aqui. Portanto, toda a gente jogou futebol. Ténis, não me recordo de na minha infância haver sequer. Portanto, não tem muita tradição. Fomos trabalhando junto com as escolas, fazendo divulgação, e foram aparecendo mais miúdos, e cada vez mais. Portanto, tivemos sempre uma progressão. Neste ano, conseguimos o maior número de sempre de inscritos na federação, que foram 45. Para nós é muito. Porquê? Porque nós só podemos utilizar um polidesportivo, que nos é cedido em algumas horas, nem é em exclusividade, pela Junta de Freguesia, e pronto, e acaba por ser já um número considerável, e que deu muito trabalho e continua a dar. Mário, quando disse que no primeiro dia eram 4, como é que isso funcionou? O Mário tinha mais 2 alunos ou 2 amigos e disse: vamos ali, vamos bater umas bolas? Ou conte essa história, porque acho que é interessante as pessoas perceberem esta gênese. Tudo começou quando eu comecei a jogar ténis. Eu comecei a jogar ténis na Madeira. Eu estive lá uns anos a trabalhar, quem me conhece sabe isso. E a minha formação é de futebol.
Portanto, é uma coisa que não tem nada a ver, portanto, e quando eu experimentei o ténis, portanto, apaixonei-me pela modalidade, é mesmo assim. Pronto, e mesmo na Madeira, pronto, foi onde eu comecei, e quando regressei, foi em 2012, 2013, não tinha ninguém com quem jogar. Cheguei muitas vezes, quem conhece o complexo de ténis de Espinho, tem lá uma parede de bate-bolas, e eu cheguei para lá muitas vezes porque não tinha ninguém para jogar. Portanto, depois aqui em Ingrid já havia um polidesportivo que eu descobri depois que era da Junta de Freguesia, e pronto, eu tive a ideia de criar essa escola, a ver se arranjava mais parceiros para jogar. As coisas depois, eu nunca imaginei, sinceramente, que as coisas tomassem as proporções que tomaram. Portanto, começaram a aparecer cada vez mais pessoas, cada vez mais pessoas interessadas em praticar. Pronto, e eu continuei a dedicar-me o máximo que conseguia e o máximo que pude, para, pronto, mostrar esta modalidade que eu gostei e adoro, mostrar ao máximo possível de pessoas. Muito E bem. foi assim que surgiu o nosso clube. Muito bem. Vamos então agora saber um bocadinho da história do Clube de Ténis São Miguel de Refojos, que é também Clube de Cabeceiras Ténis Atlântico. Eu gostava que o Paulo Machado nos explicasse primeiro quando é que surgiu o clube e depois a união destes nomes, que também é interessante. Paulo, boa noite. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, obrigado à Associação Ténis do Porto e a dar os parabéns para essa iniciativa. E boa noite a todos que nos estão a acompanhar através das redes, nomeadamente a nossa malta, Cabeceiras de Basto, que pelas mensagens já vejo alguns comentários. Ora, como é que começou? Começou, eu às vezes quando vou visitar em alguns clubes tenho um cuidado de ler como é que é a história deles, e a história é quase sempre parecida umas com as outras. Dois amigos jogavam ténis e depois a determinado momento acharam por bem que queriam evoluir um pouco mais, e então foram para uma escolinha de ténis. Começar a aprender as técnicas, depois fizemos o convite a esse treinador se havia possibilidades de trazer essa modalidade para Cabeceiras de Basto, mas faltava-nos encontrar o espaço. E o espaço que nos foi cedido foi no Externato São Miguel de Refojos, através do padre José Augusto Ribeiro, que nos cedeu o espaço. E quando criamos o clube, e visto que estamos junto ao Mosteiro São Miguel de Refojos, São Miguel é o padroeiro de Cabeceiras de Basto, serviu-nos logo a ideia. Bem, nós ao criar o nome do clube, vamos ter que ficar com o padroeiro e o nome do Externato e logo ao lado do Mosteiro. E então ficou o nome Clube de Ténis São Miguel de Refojos. Isso 14 de outubro de 2009. As primeiras aulas que foram feitas foi no final de setembro desse ano, a nível de experimentação. O feriado municipal é o 29 de setembro e aproveitamos a semana da feira. À medida que a malta iria passando, nós fazíamos os convites, eles entravam nos cortes e experimentavam a modalidade. Quando fomos federar o clube, que federamos o clube em 2012 ou 2013, por aí, e entretanto tínhamos feito, tínhamos entrado no projeto do Ténis Atlântico, que é um projeto da Associação Ténis do Porto e que está sediado em Lousada. Foi-nos solicitado que de facto fazia algum sentido de associar ao nome do clube o nome da terra, mas para dizer que Clube de Ténis São Miguel de Refojos, Cabeceiras de Basto, talvez fosse muito comprido. Então sugerimos, olha, já que vocês fazem parte do Ténis Atlântico, podem manterem-se com a mesma designação, Clube de Ténis São Miguel de Refojos, mas se calhar para vocês perceberem quem vocês são, se calhar faz algum sentido ser Cabeceiras de Ténis Atlântico. E então ficamos assim, na Federação Cabeceiras de Ténis Atlântico, mas na realidade somos Clube de Ténis São Miguel de Refojos. Muito bem. E pronto, a história é essa. São sempre histórias interessantes, porque, ao fim e ao cabo, é nisto que reside o âmago de cada clube. A base.
na base, não é? Paulo, quantos alunos é que tem neste momento? É assim, federados, aqueles que mais ativos, são 60 alunos. Depois temos ali um leque de mais de 15 alunos que frequentam as aulas até durante a semana, mais esporadicamente, portanto, dá mais ou menos uns 75, 70 alunos, mas a base dura é 60 alunos anualmente. Muito bem. Vamos então fazer aqui um parênteses. O Rui Teixeira vai-se já juntar a nós. Muito bem. Houve aqui apenas um pequeno problema, neste caso, de alimentação elétrica na zona de Caminha e, portanto, ele está agora a recuperar esta chamada. Vamos agradecer a todos aqueles que nos estão a ver neste momento. Ricardo Granja, o J. Mota, Arnaldo Leite, Fernando Jorge, Alexandra Teixeira, João Pereira, Hugo Maia, esse grande nome do ténis português, Lídia Soares, Amadeu Pereira, Rafael Faria, que tem uma mensagem, grande Paulo Machado, tem dado um enorme contributo para o crescimento da modalidade em cabeceiras, excelente profissional e um excelente ser humano. Um abraço. O Hugo Santiago esteve connosco a semana passada, diretor técnico do Ténis Viana. Boa noite a todos, parabéns pelo trabalho desenvolvido nos vossos clubes e pela paixão que têm pelo ténis em Portugal. Força para o futuro. O Jorge Novaes, a Salete Valadares, o Alberto Miguel, o diretor técnico do Clube de Ténis do Porto, que deixa também uma mensagem. Boa noite, Pedro, e também para os colegas hoje presentes no fórum. Não há clubes pequenos e grandes, há paixão pelo ténis em sítios mais povoados e menos povoados. Parabéns a todos pelo trabalho que desenvolvem e contem connosco para o que necessitarem. Abraço a todos. Mensagem muito simpática do Alberto Miguel, a Maria Miguel Rodrigues, José Gonçalves, Nuno Ferreira, Lígia de Pina, uma mensagem. Olá, professor. Grijó Ténis Clube em Grande. A Maria Miguel Rodrigues, a Carla Moses, o Rodrigo Pacheco, o Arnaldo Leite, o Hugo Maia a agradecer e o Pedro Silva. Portanto, muita gente a assistir a esta conversa que estamos a ter. Essa é a minha equipe veterana. Grande equipe aí. Esses 4 seguidos, logo Arnaldo, Hugo, Pedro e José Gonçalves, veteranos. Grande etapa que fizeram este ano. Muito bem. Uma das situações que é peculiar e comum é que os 3 clubes têm apenas um campo. Ora bem, eu vou reformular isto. Cabeceiras de Basto, pelo que eu sei, é o único clube no país e quiçá no mundo que tem um campo e meio. Paulo, explica um bocadinho esta situação. Ora bem, é espetáculo. Portanto, quando nos foi cedido o campo, verificamos que havia na parte de trás um campo que era usado para o basquetebol. E claro que nós somos assim uns engenhocas, não é? E toca de fita e vamos então aqui medir se é possível colocarem mais um corte, ou mais uma solução, mais uma ajuda para poder desenvolver esse trabalho. E de facto cabia lá, milimetricamente, mais ou menos, mais um corte de ténis. Mandamos pintar o campo, mais uns postes, mais uma rede, e então esse campo serve para os miúdos, mas serve acima de tudo para treinar vôleis, para treinar serviços e até alguns joguinhos lúdicos e dar uma maior consistência após a sua aula. Vão para o campo número 2, que é assim que nós o chamamos, vamos para o campo número 2 e agora vamos brincar mais um bocadinho. Paulo, no campo número 2, se calhar há pessoas, quando há aqueles jogos lúdicos, quem joga com um balão não gosta muito de jogar porque não tem espaço para trás, é isso? Não, isso não, exato. O grande problema é esse, é o problema. Portanto, temos que apanhar a bola na subida. Muito bem. Mário, uma das questões que falávamos há pouco é a dificuldade em termos de infraestruturas. O Grijó Ténis Clube tem um desses problemas bastante grande e é também a dificuldade de, quando chove, não há aulas. Como é que se consegue resolver isto? Pronto, nós no inverno sentimos sempre esse problema, porque não temos aqui perto nenhuma infraestrutura que possamos alugar ou pedir emprestado, não temos. Portanto, quando chove, muita ou pouca, até porque o piso é em betão poroso, basta chover um pouquinho que fica logo escorregadio e muito perigoso e acabamos por cancelar as aulas. Normalmente nas férias de Natal, eventualmente na Páscoa e depois no verão tentamos repor algumas aulas. Portanto, durante a semana
não temos, normalmente à segunda-feira não temos não utilizamos o polo desportivo. Portanto, e às vezes, quando há essa possibilidade, tentamos compensar à segunda-feira, portanto, e vamos dando algumas aulas. Mas era o que eu estava a dizer há pouco, às vezes há 2 ou 3 semanas que nem pegamos na raquete, é mesmo assim, porque não há campo, não temos possibilidade. Também por isso é que se calhar esta pausa nem nos faz a diferença, mas já estamos um bocadinho habituados porque no inverno temos sempre alguma quebra de alunos por causa desta falta de constância nos próprios treinos. Há algum projeto para dirimir este problema? Há aqui alguma possibilidade de criar instalações de raiz ou algum pavilhão? Havia, se não fosse o raio do vírus. Não, temos um projeto, nós felizmente temos tido apoio das instituições aqui de Gaia, tanto a Câmara Municipal como a Junta de Freguesia têm-nos apoiado dentro das suas possibilidades. Portanto, a Junta de Freguesia cede-nos o polo desportivo sem qualquer custo, portanto, nós não temos custos em utilizá-lo. A Câmara de Gaia já nos cedeu um terreno, o direito de superfície de um terreno, portanto, que já temos o projeto pronto. Agora vamos ver que é para construir dois cortes, instalações de apoio e futuramente, se conseguirmos mesmo um campo de pádel também, isso já é público. Portanto, agora isto veio-nos, esta situação veio-nos criar alguma incerteza, muita incerteza. A nossa perspectiva era que ainda este ano, ou mais tardar no próximo ano, arrancassem já as obras. Agora vamos esperar e vamos ver um dia de cada vez, um mês de cada vez, para ver como é que as coisas vão evoluir. Mas o projeto existe e a nossa intenção é realmente avançar com as obras e disponibilizarmos outras condições aos nossos alunos e também alargar a nossa oferta de atividades para os sócios, que neste momento não temos, portanto, só temos as aulas, basicamente, e alguns torneios sociais que vamos fazendo para aqueles que jogam. Portanto, aqueles sócios temos alguns que não jogam, portanto, nós não lhes podemos oferecer nada. E tendo essas instalações, temos a intenção de alargar a nossa atividade. Algum corte, Mário? Para já não, porque o investimento para nós é bastante expressivo e sem o apoio do município acho que não vamos conseguir, para cobrir ainda pior. Então Desculpe, Pedro. Então vai continuar a ser um clube sazonal. Se chover, não há aulas. Depois, portanto, como vamos ter um espaço que funciona como ginásio, depois podemos fazer aulas físicas e, exatamente, algumas aulas. O que eu estava a dizer era que, infelizmente o quadro comunitário não prevê investimento a nível de infraestruturas desportivas. Este último que está agora a terminar. Porque a nossa intenção também tentar, através dos fundos comunitários, tentar obter verbas para fazer o nosso projeto. Vamos ver agora com este problema, como é que a Europa responde a este problema e como vai abrir um novo quadro comunitário agora nos próximos anos, a ver se daqui a meia dúzia de anos conseguimos ter aqui um campo coberto, que era o que nós precisávamos mesmo também. Muito bem. Antes de voltar novamente à conversa, tenho que cumprimentar, nós estamos, não sei se perceberam, nós estamos a falar com gente de todo o mundo. E uma vez que estamos neste fórum da Associação de Ténis do Porto, temos também que dar um alô ao João Pereira, que nos está a ver e ouvir em Vancouver, no Canadá. Ele que é um homem do ténis, ele e a mulher, que tiveram em Portugal há muito tempo, tiveram inclusivamente à frente de um clube de ténis de Mafra, há alguns anos, e que neste momento estão em Vancouver, estão a assistir a este programa. Um grande abraço também para o João Pereira, para Vancouver, para o Canadá e também para todo o mundo, certamente. Está mais gente a assistir a este fórum nos 4 cantos do mundo. Vamos continuar, vamos tentar ver se o Rui Teixeira já nos está a ouvir. Rui, boa noite. Olá, boa noite, tá bom? Boa noite, Rui. Bem-vindo. Ao Pedro, ao Mário e ao Paulo. Muito Olá, bem. boa noite, Rui. Bem-vindo. Rui, Sporting Clube Caminhense, um clube também
apesar de ser pequena em infraestruturas, é também grande na forma como tem tentado desenvolver o ténis na região, neste caso no Minho, e neste caso na zona de Caminha. Rui, vamos tentar perceber um bocadinho como é que foi o aparecimento, o surgimento da secção de ténis do Sporting Clube de Caminhense. Exatamente. Como sabe, nós somos uma secção de um clube de remo que tem 90 e muitos anos, que tinha um espaço que estava de ténis, que já houve aqui uma escola na década de 80, 90, que depois acabou. Este espaço estava aqui vazio, estava muito degradado, e eu fiz uma proposta à direção para reanimar este espaço, e foi isso que fizemos. Isto começou em 2015 e arrancamos com o projeto em 2016, mais ou menos em julho. E pronto, e a partir daí começamos com a secção. Nós temos aqui um problema, porque nós tínhamos a questão do espaço, porque o espaço estava muito degradado, portanto tivemos que recuperar o campo, tivemos que recuperar as zonas envolventes e mesmo equipamentos, não é? Porque nós não podemos começar, estamos a falar numa zona do país que é deficitária em termos não tem indústria, não tem nada, portanto tivemos que terem atenção, temos que arranjar raquetes para os miúdos para começarem, temos que arranjar equipamentos, tudo isso. Mas o arranque foi e mais, quer dizer, repare, nós começamos numa altura em que não tínhamos patrocinadores, portanto a escola era virtual, e há uma coisa que é curiosa aqui, é que nós, ao contrário que eu às vezes vejo, eu penso, não sei qual é a opinião do Paulo e do Mário, mas nós aqui, em termos de grandes marcas, não temos qualquer hipótese, nem de bolas, nem de raquetes. Portanto, nós o que é que fizemos? Nós vivemos com os patrocinadores locais, o que para mim é ótimo, porque esta escola nasceu para Caminha e para as pessoas aqui de Caminha. Não nasceu para as pessoas que vêm aqui de férias e querem passar o tempo, percebe? Portanto, vêm para aqui, para Caminha, para desenvolver um projeto de ténis. Portanto, é isso que temos feito, um passo de cada vez. E com uma coisa que para mim é importante, é que os miúdos que jogam gostem de jogar e do espaço onde estão, percebe? Foi um dos passos que eu acho que era importante. Não esquecendo o clube, que tem 90 e tal anos, porque é uma coisa que eu também tento que os miúdos vejam, é a história do clube, percebe? E implementar o nome da instituição Sporting Clube Caminhense, é o que eu tento fazer. Rui, quantos alunos tem neste momento? Nós agora temos 20 e poucos. Agora, nós temos condicionados, aliás, como agora estava a ouvir o Mário a falar, nós temos condicionados pelo espaço, nós só temos um campo, o outro é coberto e não é aqui, é para 2 km, mas temos um campo coberto. Um campo coberto, não, nós começamos a utilizar um pavilhão, que era um pavilhão de hóquei em patins, que tem piso em cimento, e que o adaptamos, que fizemos das linhas do campo e pusemos uma rede amovível e, portanto, começamos a jogar lá, o que para nós era um problema acrescido, porque nós éramos, como a Marta estava a falar, nós tínhamos que utilizar o pavilhão municipal, mas estávamos limitados às diversas atividades que eles têm, ou seja, nós quando éramos muito poucos não havia problema. A partir do momento em que começamos a ter muitos alunos, as coisas começaram a se complicar. Isto vem-nos resolver um problema, porque nós, como o Mário dizia há bocado, cobrir o campo vai para valores completamente astronómicos e nós não temos qualquer hipótese. Percebe? Ou seja, só com apoio, com apoio da autarquia, com apoio de alguns mecenas. Sim. Mas nós neste momento, vou ser franco, nós não temos hipótese de crescer em termos de campos, não temos espaço. Percebe? E, portanto, para comatar uma das nossas falhas, que era a questão do inverno, e temos possibilidades de treinar com os miúdos em condições. Portanto, isso neste momento temos. Portanto, agora é desenvolver o trabalho. Nós dentro da estrutura que temos, nós para crescer tínhamos que criar estrutura, percebe? E neste momento não. Quais são os dias, Luís? Imaginemos que temos pessoas agora a ouvir e que querem, mal isto passe, regressar ao ténis. Quais são os dias em que normalmente leciona ténis? Nós damos aulas à quarta, quinta, à sexta e ao sábado. E ao sábado é de manhã e de tarde. De manhã damos aulas entre os 7, 9, 10 e de tarde os 12, 14, 16. Durante o dia. Sim, Rui. Conclua. Está-me a ouvir? Sim, pode concluir, Rui. Está-me a ouvir, Pedro?
Estávamos a falar de horários. Diga, Pedro. Estávamos a falar dos horários. Pode concluir. Sim, posso. Quarta, quinta, sexta e sábado. À semana, é sempre a partir das... Paulo, isso é uma diferença, não é? O Paulo só trabalha ao sábado. Agora, ultimamente, também já temos trabalhado durante a semana e lá está. E com aqueles dos tais alunos. Não percebi. Várias famílias? Não. A possibilidade de ter mais aulas? Sim. E já estamos a dar à quarta e à terça. E aqueles alunos que nos apareceram semanalmente durante a semana, e aproveitamos aí quando vamos dar mais uma, porque nós temos aqui um problema, que se calhar que não é o que se passa com aquilo que eu percebo com o Rui, mas é engraçado que toda a história de todos nós roda toda uma volta, mas quando temos a sensação que somos os únicos, que agora no meio dessa conversa percebemos que afinal de contas não somos os únicos, todos nós temos os nossos obstáculos, afinal de contas. Pelo menos fiquemos felizes que estamos no mesmo patamar, no mesmo barco, é isso mesmo. Eu tenho um problema que o espaço é cedido, mas sempre que termino tenho que deixar conforme lá cheguei. Isto é, sistematicamente monto e desmonto a rede, sistematicamente meto sempre que dou aulas. Portanto, quando vamos dar essas aulas, à terça, à quarta, à sexta, também aproveito para dar mais um bocadinho àquela malta que quer mais um bocadinho, ou àquela malta que está a frequentar torneios. Em tempo, agora o grande grosso é o sábado. Iniciamos às 10, terminamos às 19 sem parar. É o grande grosso. Mas já estamos a dar à terça, à quarta, à sexta, portanto estamos a evoluir. Muito bem. Mário, é a mesma coisa? É o mesmo horário? É o sábado, o dia todo? Sim, então nós só à segunda-feira é que não damos aula. Agora também agora estando a ouvir o Paulo, lembrei-me de uma coisa engraçada, é que o nosso polo desportivo está integrado numa escola básica, numa escola primária. Então, até às 6 da tarde é de utilização exclusiva da escola, portanto, nós se quisermos ir lá não podemos, só podemos ir a partir das 6. É o que nos acontece. E então, o que é que temos que fazer? Sempre que chegamos temos que montar a rede, sempre que saímos temos que desmontar a rede. E eu fico todo contente quando chegamos às férias escolares, porque é sinal que não tenho que montar a rede. É isso, fica montado. Mário, neste momento há um problema, é que o Mário agora pode ter acesso à hora que quiser, durante todo o dia ao pavilhão, e não pode fazê-lo. Não tem. É isso. Infelizmente este problema de saúde pública veio tirar essa possibilidade. Vamos só... Esqueci há pouco de fazer uma referência importante. O João Pereira, que nos está a ver em Vancouver, no Canadá, há uma ligação à Associação de Ténis do Porto, porque em 2005 ele organizou o Campeonato Regional Absoluto no Montaventino, e portanto o João Pereira, que é um nome do ténis e que está em Vancouver, no Canadá, a assistir a este fórum. Portanto, mais uma vez um abraço para ele e para todos os portugueses espalhados pelo mundo. Aproveito também para dizer que na próxima semana, o próximo fórum, o 4º fórum da Associação de Ténis do Porto, no dia 13 de abril, às 21h30, a próxima segunda-feira, vamos ter 3 treinadores que estão a treinar fora do país. Um na China, o outro em Miami, nos Estados Unidos, e o outro aqui na Europa. Durante a semana vamos então anunciar quem são, mas fica já a indicação. Na próxima semana, dia 13 de abril, vamos ter 3 treinadores que estão a treinar fora de Portugal, um na China, o outro em Miami e o outro na Europa. Voltando ao tema, voltando àquilo que nós estamos aqui a falar, dizer que certamente vocês todos, apesar de terem poucas instalações, gostam muito de ténis. Isso é inegável, porque senão não tinham este trabalho, não tinham este cuidado em conseguir angariar, digamos assim, mais jogadores, mais jovens jogadores, trabalhar com eles. Temos aqui uma mensagem muito interessante para o Rui Teixeira, do João Lima, a dizer que o Rui foi o treinador da Marta, a Sharapova, como é conhecida, do Ténis do Porto, e um abraço para o Rui, do João Lima, uma mensagem também de mais uma das pessoas que está a assistir a este fórum. Portanto, todo este trabalho que é feito de base é um trabalho fundamental para o futuro destes
potenciais jogadores, porque ao fim e ao cabo o mais importante é que eles sejam boas pessoas que façam desporto e depois o futuro logo dirá se vão ou não continuar nas modalidades. Eu vou começar por perguntar ao Paulo. Paulo, a ideia inicial, a base, é que os miúdos aprendam a jogar ténis ou há também a vontade da vertente competitiva? Também há a vontade da vertente competitiva, não é a número 1, mas desde que começamos a participar em torneios, notou-se também uma grande evolução no nosso clube. Faz falta participar. Agora, as duas coisas em simultâneo. Mas acho que não faz muito sentido ensinar ténis, praticar ténis e não participarem um bocadinho, sair da sua zona de lazer, da sua zona de conforto. É preciso ir para fora, é preciso até levar o nome do clube a outros clubes, é preciso participar. Aliás, eu sou o maior incentivador. Eu, antes de participar nos torneios, e já falei isso com o Mário, em particular, logo que o conheci, eu aproveito os torneios para conhecer outros treinadores, e vou fazer o mesmo com o Rui. Se porventura, se querem fazer um intercâmbio, se querem, nós vamos lá, eles vêm cá, o escalão que quiserem, aliás, nós temos quase todos os escalões, porque é importante. Os torneios é a forma que os miúdos se juntam mais, que seja miúdos, seja graúdos. Paulo, eu recordo-me, desculpa, eu lembro-me no Porto Open te ver com uma comitiva, não é? E sei também que fizeste um intercâmbio com Idanha Nova este ano. Foi talvez a melhor coisa que este clube fez, foi essa viagem. E o porquê dessa viagem? Essa viagem, em 2009, fizemos 10 anos. E 2019, fizemos 10 anos. E então nós queríamos organizar qualquer coisa que fizesse a diferença para marcar a data. Já tínhamos conhecido quase todos os clubes, que temos andado em todos os lados, desde Viena até Passos Brandão, até chegar a Passos Brandão, portanto a longura aqui é de todos os clubes do Porto, Braga, Guimarães. Para aí seria fácil fazer alguma coisa, mas teria que ser alguma coisa que fizesse a diferença. E, sinceramente, a primeira ideia que me surgiu foi o Clube de Ténis São Miguel. Portanto, eu fiquei a conhecer que havia um Clube de Ténis São Miguel nos Açores. Nos Açores, e por acaso que até tem as mesmas cores que nós. Verde e amarelo. Geminado. Tentamos uns contactos, depois também percebemos que o programa do avião, as autorizações, talvez os preços, e então ficou por terra. Mas pronto, andei à procura. E então, nesse ponto, a minha irmã deu-me uma ajudinha que corre o país a dar formação, à medida que ia de terra em terra, e conheceu uma malta de Idanha Nova, e bem-haja, bendita a hora que conheceu, porque aquilo é uma malta extraordinária. E chegou à minha beira, mano, tenho aqui o contacto, aquela malta fala a tua linguagem, liga-lhes que tu vais ver que eles vão aceitar. Liguei, e repara bem, o intercâmbio não foi de 10 ou 15 pessoas, foi um intercâmbio de 35 pessoas. O intercâmbio, ligamos, quando é que vocês podem ir? Vamos aí, eles vêm cá, eles marcaram logo a data, nós podemos ir em junho, viemos cá em junho, e como é que é possível jogar ténis com tanta gente num quarto e meio, não é? Qual foi a solução? A solução foi fazermos shorts de 7, não é? Toda a gente jogava, jogava, entrava, vários escalões, primeiro sub-12, depois sub-14, depois sub-16, depois sub-18, depois os séniores, depois os veteranos, e foi um dia e meio extraordinário em Cabeceiras de Basto. Foi a primeira vez que vimos realmente uma multidão de gente com raquetes na mão, onde é que eles estiveram cá na nossa terra, jantar ou almoçar, estiveram aqui no nosso hotel, e depois fomos recebidos no mês de setembro, lá, e também foi extraordinário receber-nos como pronto,
E fizeram-nos visitar as suas terras, provar as suas comidas, conforme eles também do gostar Sim, daquilo, porque das comidas. os convívios não é apenas o ténis, é também... Isso, exatamente. Rui, Depois, pelo que sei, e há desde, também e, uma série de intercâmbios, pelo menos o Rui tem a possibilidade, e já fez isso no Sporting Clube Caminhense, não só com Portugal, mas também com Espanha. Era quanto, por favor? Sim, nós fizemos temos digamos, um protocolo verbal, aqui nós em frente a um clube, aqui o Clube de Ténis de Codessal, que é mesmo aqui em Laguardia, e nós fizemos, é exatamente quase podia fazer as palavras do Paulo, eu liguei-lhes, mandei-lhes um e-mail ao Marco Tilago, percebi quem era o diretor técnico, falei com ele, com uma imensa rapidez respondeu-me, também digo já que com imensa simpatia veio cá, ver o campo e a estrutura que tínhamos, para ver também, e depois veio outra vez para ver os miúdos que nós tínhamos, quer dos escalões dos sub-7, 9, 10 até os 16, e depois acabamos por fazer todos os anos fazemos isso, que é ir lá, eles participam num treino, fazem uns jogos, e depois tem uma parte de luta, quem convive todos uns com os outros. Mas fizemos isso também com o Clube Ténis de Viana, que também com o Hugo Santiago, que também foi extremamente interessante. Porque era como o Paulo estava a dizer, os miúdos que treinam, eles têm que jogar, têm que competir também, não podem ser só... Nós temos, como o Paulo falou, e o Mário, penso eu, que também tem as suas provas internas, nós também temos. Mas eles têm que ter outros contactos sem ser sempre jogar com os mesmos. Começam a conhecer, eles têm necessidade desse tipo de contacto. E, além disso, independentemente, nós temos aqui miúdos dos escalões mais elevados que jogam e que tenham porque gostam do ténis. Muitas vezes, às vezes, até nem querem competir. Mas temos outros que a grande maioria quer competir e isso para nós é que é o problema. Temos que os pôr a competir porque eles precisam disso também. Até porque, por exemplo, este intercâmbio com... E mais há outra coisa, é que isto agora tem, aproveitando as palavras do Paulo, é importante estes encontros, não só para os miúdos, como para nós, porque nós trocando experiências, aprendemos uns com os outros, e os miúdos na mesma. E depois também é importante que nós vemos o que é que os nossos miúdos estão a evoluir, em relação ao, como sabe, por exemplo, aqui em frente, em Espanha, eles têm uns campeonatos regionais muito competitivos. E, portanto, estamos a falar de um clube de média dimensão, portanto, tem uma estrutura já muito razoável. E, portanto, este tipo de contactos é importante e eu tento potenciar, promover este tipo de contactos e às vezes é difícil, percebe? Porque eles têm os seus trabalhos, têm os seus treinos, é um bocado mudar-lhes um bocado o percurso. São momentos importantes, não é, Rui? Para eles. Com o convite dado ao Paulo e ao Mário, temos todo o gosto em participar e recebê-los cá e jogarem da forma como entenderem. Estamos completamente abertos a isso, até porque é bom para eles. Não só ao nível do ténis social a todos, percebe? Não temos... Fantástico. Já vamos combinar. Estamos perfeitamente abertos. Fantástico. Mário, a mesma pergunta. Isso, acho que é importante. Mário, a mesma pergunta também relativamente a este tipo de intercâmbios que são importantes para que aferir a vontade de competição e não só do convívio entre os clubes. Muito sinceramente, os meus miúdos, eles não têm muita apetência pela competição. E eu sempre os incentivo a participar em torneios, porque o torneio, o jogo faz parte da aprendizagem da modalidade. Eles podem passar anos e anos a ter aulas de ténis, mas se não fizerem um torneio de vez em quando não sabem o que é o ténis. Portanto, a competição faz parte da modalidade. E nós, sempre que possível, organizamos provas internas, mas lá está, é como dizem, eles acabam por jogar sempre uns contra os outros e já sabem como é que é. E há necessidade de ter contactos com outras realidades. A Associação de Ténis, por acaso, tem feito algumas iniciativas nesse âmbito muito interessantes, e uma delas foi a Tenisada do ano passado. Eu ia falar disso mais à frente, mas mas força. Pronto. Nós participámos o ano passado pela primeira vez e a maior parte dos miúdos que foram nunca tinham participado num torneio, portanto, eles deliraram com a participação, com o ambiente, foi espetacular por acaso, aliás o Paulo também esteve lá. Sim, foi aí que nos conhecemos. E também, exatamente,
E eles este ano, aqueles que já passaram a idade, e pá, isto podia haver mais um ano, não sei o quê, que era mesmo fixe. E os que ainda têm idade para participar, e quando é que é o torneio, aquele torneio que nós fomos, e não sei o quê. Portanto, e isto realmente é muito importante para eles, e eles acabam por ter não aquela vertente competitiva em si, mas que é muito importante realmente para a evolução deles. Agora, sempre que há, e também tem alguns miúdos que já vão entrando em competição. Portanto, isso é essencial para esta modalidade, a participação em torneios e eles ganharem experiência, jogar com outros miúdos. Agora, também sei que a nossa função como clubes pequenos é, no fundo, alargar a base. Alargar a base da pirâmide. Para quê? Para conseguirmos que miúdos que não tinham outra possibilidade de jogar, que venham experimentar a modalidade e que gostem dela e que continuem. Portanto, nós temos um bom exemplo disso, porque nós temos um miúdo aqui da freguesia, que é o Rodrigo Duarte. Rodrigo Santiago Duarte. Exatamente. Portanto, ele começou a jogar connosco, tinha 5 ou 6 anos, era pequenino, era o mais pequenino que andava lá, e nós chegou uma altura que nós não tínhamos condições já não tínhamos condições para que ele ficasse connosco. E ele optou por seguir o caminho dele, foi para a Maia, para a Escola de Ténis na Maia, e pronto, e fez o percurso que fez, e é um dos melhores sub-12 que nós temos neste momento no país. E lá está, se não fosse o nosso clube, será que ele ia experimentar a modalidade e ia ver que realmente gostava desta modalidade? Portanto, nós também temos no fundo, o que eu quero dizer é que os clubes pequenos também têm uma... No futebol, agora estava aqui a Carla Moses, a quem aproveito para dar um beijinho e agradecer também tudo o que tem feito pelo Rodrigo, um miúdo excelente, um miúdo excelente em termos como pessoa e também como jogador, certamente que terá um grande futuro, mas isto se fosse no futebol, neste momento, quando ele foi para a Escola de Ténis da Maia, começou no Grijó, o Grijó ia ganhar uns cobres. Já dava para cobrir o corte. Passa com o Rui Teixeira com a Marta Lima, também o Clube Ténis do Porto tinha que pagar agora. Tinha. Mário, estava a concluir, conclua, por favor, raciocínio. Não, é isso. No fundo, a nossa função é tentar apanhar miúdos que noutras condições nunca iriam praticar esta modalidade, e pronto, e quem sabe, um em 1000 pode ser que chegue lá e é para isso que nós trabalhamos e cá estamos. Muito bem. Paulo, o Mário antecipou-se, isto parece estar combinado, e está mais ou menos, em termos das atividades da associação. Até que ponto é que são importantes estas atividades, como a tenisada, como o minicir, como o Pink Tour? Pink Tour, em que eu já vi muitas equipas de cabeceiras a participar. Sim. São importantes estas atividades, estas iniciativas? São extremamente importantes. A Associação de Ténis do Porto tem feito um trabalho extraordinário nesse campo. Nesse e noutros campos. Tomou o primeiro projeto, um projeto que já tinha, antigo, dos minicires. Eu não sei se a malta sabe como é que aquilo funciona, mas funciona com tempo, são 5 jogos singulares e 2 pares, é totalmente sociável, saudável, os miúdos brincam, os miúdos jogam, saem, convivem, às tantas já estão a jogar um ping-pong com outros, já estão a saltar, já estão a brincar, também jogam à bola e depois chamam e vêm jogar. Portanto, é num ambiente de festa extraordinário. Depois percebi, e eles também, o melhor é eles perceberam, e certamente que também tentaram perceberem através dos seus clubes se a fase seguinte seria boa, e então entra a tenisada. Portanto, o minicir deve ter para aí uns 4 ou 5 anos, esta segunda vaga do minicir, e aí a tenisada tem para aí uns 2 anos, e fizeram a tenisada do mesmo molde. E para os nossos clubes, porquê? Que é muito importante. Em primeiro lugar, representam o seu clube. Depois vão todos juntos. Depois jogam rapazes e raparigas. Depois são todos da mesma idade. E naquele ambiente de festa, conforme o Mário estava a dizer, sistematicamente, aliás, é uma das coisas que eu tenho maior preocupação, é se de facto vão ser realizadas, quer a partir de agora, mais ou menos maio e junho,
Se vão ser realizadas ou não, aí espero bem que sejam, se não forem noutras, pelo menos uma jornada, que habitualmente são 3 jornadas que são feitas, tanto a tenisada como aos minicírios, porque eles querem muito participar. Mas já que tocamos nesse assunto, deixa-me acrescentar mais alguma coisa. O Mário dizia ele, e com alguma razão, que já tem miúdos que passou aquele escalão e que já não podem participar. E os clubes pequenos têm este problema quando, à medida que os miúdos vão crescendo. Ou eles desistem, Exato. ou os miúdos ali no sub-13 parece que têm todos a mesma idade, mas uns têm 11, outros têm 13, ou uns têm 10. E acontece depois o Interclubes, e bem, que é as provas que são realizadas pela Associação de Ténis do Porto, o Interclubes sub-12, Interclubes sub-14, sub-16, sub-18. Aquilo que eu propunha à Associação de Ténis do Porto, que deveria criar, e que acontece aos clubes pequenos, e que também poderia ser bom para os clubes grandes, isto. O porquê não criar também um torneio nos mesmos moldes, a partir dos sub-13 até aos sub-18. Tipo júniores, todos. Muito bem. E onde poderia envolver também rapazes e raparigas por equipes. Porque eu acredito que o Mário e o Rui e outros clubes mais pequenos, o que é que acontece? Mário, vais participar no sub-14, epá, só tenho 2 jogadores. Epá, e no sub-16, epá, só tenho 1. E no sub-18, epá, só tenho 2. E ficam 5 sem jogar. É claro que eles podem participar nos torneios individuais. Mas todos nós sabemos também que nesse escalão pronto, o quadramento deles não é a mesma coisa. Não é o mesmo nível. Sim. E se calhar podia ser uma boa ideia. Uma boa ideia. Fica a sugestão. sugestão. Está aqui o diretor técnico da Associação Mas de Ténis do atenção. Porto, Rui Silva. Certo. Vamos ver se ele está a tomar notas. Certamente estará. Mas Pedro, mas atenção. É onde é que entram os clubes maiores aí? O quê? É claro que os clubes maiores, quando vão aos sub-14, sub-16, sub-18, com toda a evidência, nós faríamos o mesmo, levam os melhores. E vão com os melhores. E eu faço esta pergunta. Eu tenho os outros. Portanto, poderiam aproveitar a segunda vaga para participar nesses torneios também. E talvez fosse mais um belo evento e, mais uma vez, os clubes pequenos. Agora, sobre os pinks é o nosso forte. Temos, aliás, o nosso clube, eu não sei se passa na mesma com Caminha e com Grijó, mas o nosso clube é muito forte no feminino. Temos muitas meninas, temos já muitas mulheres e temos o escalão a participar no Interclubes de séniores e de veteranos a participarem e fizeram também um bom desempenho. Aproveitamos para cumprimentar a Natália Oliveira Gomes, que é a capitã das veteranas do Clube de Ténis Cabeceira Ténis Atlântico. Boa gente e que fizeram um grande desempenho, participaram nas veteranas e depois vieram participar nas séniores, onde aí tivemos lá esse problema. Tínhamos 2 ou 3, 4 sub-18, sub-20, aproveitamos mais 2 sub-14 e fomos buscar as veteranas para dar ali alguma consistência e alguma experiência de jogo e que correu muito bem. Fizemos umas jornadas fantásticas num ambiente de festa e de convívio que sobre a Associação de Ténis do Porto nesse campo tem feito uns desempenhos excepcionais. Aproveito essa deixa do ténis feminino, Paulo, para falar com o Mário, que sei que o Grijó Ténis Clube tem um projeto no ténis feminino, Paulo. Mário, explica, por favor. Sim, portanto, há um plano nacional de desporto que é promovido pelo Instituto Português de Desporto. Portanto, nós já há 2 anos candidatamos a um projeto direcionado para o ténis feminino, portanto, com o objetivo de aumentar exatamente a presença feminina nas nossas atividades. Nós sabemos que Portugal é um dos países da União Europeia em que os nossos jovens menos desporto praticam, e isso ainda é mais evidente no feminino. Portanto, e o nosso objetivo era aumentar a participação das raparigas e das mulheres nas atividades que nós fazemos. Nós, para terem uma ideia,
Em 2018 tínhamos 30% de elementos femininos a participar. Portanto, e nestes 2 últimos anos, portanto, com várias atividades que nós fomos direcionando, já vai nos 40%. Portanto, temos duplicamos o número de elementos femininos, de participantes femininos. Portanto, este ano voltamos a candidatar, agora não sei como é que vamos conseguir realizar as atividades todas, mas pronto, é uma das nossas prioridades também. Portanto, tentar desenvolver, para além de todos os outros escalões, puxar um bocadinho mais pelas raparigas. Porquê? Porque, se repararem, nós temos que ir buscar exemplos a outras modalidades às vezes, e há uma modalidade que está a apostar muito nos femininos, que é o futebol. Todos os clubes, aqui em Grijó também, que eu nunca pensei que fosse acontecer, têm uma equipa lá de futebol. Portanto, futebol e futsal, não é? De futsal, não. Julgo que futsal não, mas pelo menos de futebol têm. Portanto, criaram lá uma equipa de femininos. Portanto, e nós temos que trabalhar também nisso. Portanto, eles, no fundo, acabam... É uma modalidade que é concorrente, pelo menos aqui que a nível desportiva, em Grijó só existe futebol, ténis e basquetebol. Portanto, e nós temos que também fazer qualquer coisa para alargar a nossa base de trabalho e de clientes, no fundo. Portanto, então nós com esse projeto fazemos diversas atividades em Open Day, com touch ténis, que é o mini ténis. Inclusivamente, quando fazemos os nossos torneios internos, fazemos também dirigido também exclusivamente a feminino. E julgo que foi no último torneio que ainda conseguimos fazer este ano, que foi no Carnaval, conseguimos ter um quadro quase igual no feminino como no masculino. Portanto, e essa é uma prioridade e vou tentar vamos continuar a trabalhar. Sim. Rui, agora vamos voltar, vamos ouvir a vossa opinião. Gostava de ter a vossa opinião. Começo pelo Rui. O impacto que este Covid-19 teve no vosso dia-a-dia, na forma como vocês fazem esta gestão dos vossos clubes, já com dificuldades e agora cada vez mais. Rui, como é que tem sido? Tem sido difícil e difícil primeiro porque nós sabemos como é que começou, não vamos saber como é que acaba, essa é a primeira. E depois não temos datas sequer, nem ninguém inventa datas, e o que é perfeitamente compreensível também, mas ninguém inventa datas para o recomeço. E isso é que nos começa a preocupar porque estamos todos parados, principalmente por isso. Tem tido algum contacto com os seus alunos, com os pais dos alunos? Sim, nós mantemos porque, como é o grupo, não é muito grande, nós temos, ou por mail, ou por WhatsApp, ao grupo, ou até pelo Facebook, nós temos esse contacto direto com os pais. E até porque, às vezes, quando chove, para saberem se as aulas vão ser num pavilhão, ou se vai no campo, eu tenho sempre essa... que me evita estar a mandar mensagens para cada pai ou para cada mãe, percebe? Portanto, nesse aspecto... Força. Agora, deixa-me fazer uma coisa. Eu queria fazer minhas das palavras que o Paulo falou há bocado da edição, faço minhas das palavras dele. No que ele disse em relação à questão da competição, acho a mesma ideia que ele lançou, acho extraordinária, portanto, porque dos grupos de miúdos que depois não podem jogar, dos que ele estava a falar, faço minhas das palavras dele, eu só queria realçar isso, porque a ideia que ele lançou foi ótima. Porque nós temos esse problema, porque temos a dificuldade de ter número de alunos em cada escala. Eu estava a dizer, os grandes vão com não sei quantos, nós temos 1 ou 2 que já não podem jogar. Claro. Exatamente. Vou dar um exemplo. Nós, por exemplo, ao contrário do Marco e do Paulo, nós temos aqui um déficit de meninas. Ou seja, nós no escalão mais baixo, dos 9, 10, elas, a maioria são meninas, o que também é bom. Mas, por exemplo, no escalão acima do sub-12, nós só temos uma sub-14, não temos mais ninguém. Percebe? E estamos aqui a fazer até um esforço em termos de secção. As meninas que se queiram inscrever não pagam a inscrição, só têm que pagar a mensalidade para tentar, mas mesmo assim é difícil. Isto era capaz de ser também como uma atividade com as escolas, não faço a menor ideia, estamos agora a pensar nisso, mas temos feito esse esforço e não tem sido muito recompensado. Mas isto só para dizer o seguinte, nós este ano, por exemplo, nós agora, se não fosse a pandemia, tínhamos uma
uma menina sub-14 que nós temos, até muito talentosa, para ir ao pink, e acabamos... Porquê? Pois nós também temos a questão das distâncias, não é? Nós não podemos ir para muito longe. Então, o pink ia fazer uma etapa em Viana e ela ia lá competir. Mas pronto, para dizer que só vamos com uma, não é? Percebe? Portanto, eu faço minhas as palavras do Paulo, acho que foi assertivo, portanto, nesse aspecto. Um escalão intermédio. Certo. Exatamente. Até aos 10, a tenizada até aos 13 e depois um intermédio mais acima. Exatamente. Vamos ver se será, a associação certamente estará atenta a esta chamada de atenção, a esta sugestão, neste caso, dos clubes que estão aqui presentes, e certamente que irá em breve dar a sua opinião. Paulo, a mesma pergunta, como é que tem sido vivido este momento de incerteza, este momento em que tudo mudou, em que o Paulo já deixou de se preocupar se está a chover ou não? Sem dúvida. Mas deixa-me só dizer aqui uma coisinha ao Rui. O corte e meio. Corte e meio. Mas deixa-me só dizer uma coisinha ao Rui. Tenho que o dizer, no bom sentido. A distância, repare bem, quem está distante somos nós. Só para termos noção, nós nunca falhamos um pink em Viana do Castelo. São para aí 120 km. Portanto, e cada vez que vamos para o Porto são 100 km. E quando vamos aos mini-cires a Barcelos são 150 km. Portanto, e estamos esperançados que vamos a caminho que são para aí 150 km. Fica aqui a sugestão para as gasolineiras portuguesas que estão a ver. No bom sentido ao Rui, mas, e digo já ao Mário, participem nos pinks que vale a pena. O ambiente é fantástico, as pessoas são fantásticas. Às vezes aparece 2 ou 3 jogadores que desequilibram mais um bocadinho, mas no geral é tudo boa gente e a organização é muito boa. E acho que vão ficar a gostar. Eu falo isso por experiência própria e tenho as minhas alunas e elas não falham um pink. E atenção, vamos ao Monte Aventino, vamos ao Porto, vamos a Hermesinde, portanto, não será por aí. Agora voltando à pergunta. Ora bem, é com a maior frustração. São 10 anos de ténis, 10 anos todos os sábados. À sexta-feira acordar à meia da noite, será que vamos jogar ou não? É engraçado, e volto outra vez a dizer uma coisa, é impressionante porque nós, quando não nos conhecemos, estamos convictos, só nós é que fazemos este tipo de trabalho. E afinal de contas é exatamente a mesma coisa. Eu também tenho um grupo, onde que eu mando as mensagens, também mando mensagens particularmente, cuidado, malta, que isto é a previsão que vai vir de chuva e vamos nós para o pavilhão, ou não, e é assim que também com esse grupo que temos convivido. Então está tudo bem e tal, alguém que faz anos, mencionamos ali, olha, fulana tal faz anos, vamos usar os parabéns, como eu tenho as datas de nascimento da gente. Às vezes eles partilham vídeos, e no outro dia tinha 2 miúdas que o pai está a fazer uma piscina e ainda não tem água, e então dentro daquele buraco puseram uma cordinha e estão a jogar outros a jogar no seu jardim. Ténis aquáticos sem água, muito bem. Espetacular. Portanto, contacto temos tido diariamente, porque realmente criamos ali um grande laço de amizade. E estas atividades da associação também ajudam nisso, não é, Paulo? Os interclubes, que eu sei que vocês têm muitas equipas de interclubes. Isso, olha, já participamos mais um bocadinho no interclube, isto é o tal escalão que eu digo. O mini-cir e tenizado é sempre garantido. Este ano tivemos o sénior masculino, sénior feminino, veterano masculino e veterano feminino. Já participamos no sub-12, estava-me a preparar agora, e espero que me prepare, porque essa malta da tenizada já tem ali alguns que estão preparados para o sub-12, e que também é um torneio que é feito com meninos e meninas, mas sub-14, sub-16, sub-18 só participamos uma vez. E, de facto, é um desequilíbrio muito grande. Muito grande. Paulo, mas eu referia mais à parte criativa, à parte de poder juntar esse espírito que existe. É extraordinário porque é sempre. Nós vamos todos juntos numa carinha e vamos para longe, sempre. E são estas histórias que eles vão lembrar e vão recordar para o resto da vida. Sem dúvida, é o cantar. É o pneu que fura, é a janela que vai aberta, é a francesinha que já comeram. Este ano 6, não foi? Penso este ano foi. Aliás, nós estávamos com algum problema que se passássemos já à fase seguinte, iríamos ter um problema para resolver.
Mas já estamos a pensar No limite da francesinha, já não há. Exatamente. Foi em todos os torneios que fomos, a partida foi uma francesinha, foi Muito uma bem. etapa excepcional. Portanto, Paulo, tem sido complicado este Covid-19, Não, veio muito. quebrar rotinas, criar uma Cobrar. divisão, neste caso uma impossibilidade de jogar e um juntar a equipa, não é? Juntar. Agora, pronto, nós sabemos, não sabemos quando é que vamos começar, mas não vai ser um obstáculo para a gente começar. Isso não vai ser. Agora vai ser um bocado de recomeçar tudo. E também acredito bem que nesta primeira fase vai haver malta que vai ter algum receio. Vamos ter que nos preparar. Não sei se acontece ainda da mesma forma, mas o facto de a gente dar muitas aulas concentradas faz que também há mais gente concentrada. Vamos ter que estudar bem como é que vamos separar um bocadinho esse tipo de aulas, mas com vontade nós vamos conseguir dar a volta, não é? Muito bem. Mário, a mesma pergunta. Como é que foi? Eu tenho ideia que o Mário mal foi dada, aliás, antes de ser dada a indicação do encerramento das atividades desportivas, o Mário pensou em... Sim, nós, portanto, as escolas fecharam numa segunda-feira e nós na quinta-feira já estávamos a publicar a suspensão das atividades. Isto realmente na nossa atividade tem muitas repercussões, porque é nesta altura que as pessoas começam a praticar mais e a aparecer mais, porque, como já disse, quando chove não damos aulas. Portanto, no inverno tivemos alguns períodos bastante prolongados com chuva que não demos aulas. Estávamos a contar agora que com a primavera que começássemos outra vez em força. E por outro lado, também é uma altura que conseguimos, não sei ainda bem porque, conseguimos captar alunos novos que vêm experimentar exatamente nesta altura. Pronto, este ano o tempo está acontecer. melhor, há mais uma hora de dia, sol, não é? Se calhar de dia, e aproxima-se a altura da praia, se calhar as pessoas querem fazer um bocadinho de preparação física. Mas pronto, mas realmente vamos sentir bastante. Como já falei com o Pedro sobre isto também, há outra coisa que me preocupa, que é o encerramento das escolas mesmo escolas, exatamente. Acho que o governo vai decidir esta semana se vai reabrir o terceiro período para os miúdos ou não, e para já acho que a previsão é para não reabrir as escolas. Ora, eu não sei até que ponto é que nós clubes, estando os miúdos a ter aulas pelo computador, se nós vamos conseguir que eles venham às aulas de ténis. Portanto, eu julgo que nós vamos ter que nos preparar. Claro que alguns, aqueles os maníacos do ténis, esses de certeza que vão aparecer e vão continuar. Aqueles que fazem competição nos clubes grandes e nos outros, esses também de certeza absoluta que vão acabar por regressar. Mas há uma grande fatia dos nossos miúdos, se calhar, e de outros, que eu vejo com algumas reticências este regresso. Por outro lado, na minha perspectiva de clube e de treinador também, eu só quero que eles regressem quando for absolutamente seguro. Quando não houver problema nenhum. Eu recordo-me, eu estive, acho que já disse aqui, que estive a trabalhar no Funchal, e no Funchal em 2010, em fevereiro, houveram lá umas grandes cheias que morreram também não sei quantas pessoas, e eu, às vezes conto esta história. As pessoas ficaram de tal forma traumatizadas que, passados uns meses, quando chovia um pouco mais, as pessoas fechavam tudo e iam-se embora. Okay? Pura e simplesmente. E eu trabalhava na universidade na altura, e a universidade fechava, os alunos iam-se embora, os funcionários iam-se embora, porque as pessoas ficaram traumatizadas. E pronto, morreram 37 pessoas, foi também um período tragédia, bastante complicado lá, e às vezes o que nós estamos a passar aqui, eu lembro-me muito disso, e as pessoas vão ficar com esta situação marcada, por aquilo que eu vou lendo e vou-me apercebendo, há sempre a possibilidade de haver uma segunda vaga, como eles dizem, e nós vamos ter algumas dificuldades em que alguns alunos regressem, mas pronto. Vamos acreditar na imunidade Vamos grupo, acreditar, não é? exatamente. Vamos acreditar que ganhamos imunidade
e que entretanto também que apareça a vacina. E que sejamos cada vez mais maníacos do ténis e que fiquemos todos com vontade de regressar. Isso mesmo. Vamos ver se isso é possível acontecer. Rui Teixeira, não sei qual é, em termos de planeamento que foi feito, e com certeza que já sofreu alterações depois do que aconteceu, é a mesma pergunta para os outros clubes, vamos começar pelo Rui. Há aqui uma adaptação obrigatória àquilo que vai ser o resto da época. Não sabemos quando o regresso, quiçá em junho, é o que se fala. O Rui, na altura, costuma parar o lecionamento das aulas nessa altura em julho. Está a pensar com esta situação em manter, por exemplo, em agosto aberta a escola? Como é que... Não, Pedro, nós aqui na Escola de Caminho não paramos. Nós fazemos a escola, termina a época, não é? E depois fazemos uma academia de verão, com os horários mais até por causa do calor, mas fazemos uns horários mais melhores e fazemos uma academia de verão. Porquê? Porque aproveitamos também os miúdos que estão cá de férias. Muito bem. E, portanto, eles também se inscrevem. Aí aumenta muito, Rui, o número de alunos? Eu posso lhe dizer, Pedro, que já aumentou mais, agora não aumenta tanto. Temos miúdos certos e que se inscrevem. E temos também um outro problema, que são miúdos que não vão de férias de cá e que também, no fundo, acabamos por juntar o útil ao agradável e fazemos esse trabalho. E o Rui acha que com esta situação vai ter mais alunos agora nessas férias, dessas academias? Nessas clínicas de férias? Acha que vai ter mais alunos? Não faço ideia. Não faço ideia. Não tenho essa... Nós, ano passado, por exemplo, tivemos menos. Não sei. Depende também do número de pessoas que venham para cá. Tudo depende de como é que as coisas se vão desencadear, percebe? Nós, neste momento, não temos essa certeza. Claro. Nós alterou até a parte competitiva, porque nós temos nós, nesta altura, já devíamos ter feito pelo menos mais duas provas internas e não estamos a fazer. E, portanto, tudo isto, isso é que eu suponho que vai atrasar um bocadinho. Pois. Espero. Claro. Paulo, a mesma pergunta em relação ao Clube de Ténis São Miguel de Refojos, Cabeceiras Ténis Atlântico. Qual é a ideia relativamente em termos de calendário daquilo que estava previsto? A ideia é recomeçar exatamente como estava, aumentar até aulas, não só ao sábado, mas também aumentar para outros dias? Qual é a perspectiva? Sim. Não, a ideia é mesmo aumentar. Isto é, nós habitualmente fechávamos metade do mês de agosto. Este ano é impossível fecharmos, se pudermos jogar. E eu não sei, Paulo, só uma à parte, eu não sei, a esposa do Paulo deve estar a assistir, isto foi uma boa forma de dizer, este ano não há férias, é ténis. Não, ela já sabe que a paixão que mas publicamente foi dito, claramente. Ok, está dito. É espetáculo. Mas pronto, nós fechámos metade do mês de agosto, mas se logo que podemos arrancar, este ano não vamos fechar. E ano passado criamos uma coisa que correu muito bem, foi aos JLs, foi a primeira vez que nós fizemos. E este ano, se calhar, vamos aumentar. Fizemos só uma semana, mas este ano já tenho o projeto a pensar que vou fazer muito mais do que uma semana. Estou convencido que se calhar ninguém vai de férias e então, se realmente for possível, vamos aproveitar no máximo os vezes que estejam de férias para desfrutar da modalidade e de jogarmos muito mais. Esperamos bem que seja possível e que o verão também nos deixe. Portanto, Paulo, acima de tudo, que o Covid vai embora e que nos deixe fazer. Exatamente. A partir do momento que ele vai embora, eu acho que até com chuva, o Mário até com chuva vai dizer aos alunos: venham todos. Não é? E o Rui, toda a gente. Vamos aproveitar para cumprimentar todos aqueles que nos estão a acompanhar. Ângela Cardoso, um beijinho para a Ângela Cardoso. Foi uma grande jogadora, é uma excelente treinadora, selecionadora nacional. O João Pereira, o Pedro Silva, aliás, Paulo, diz porque não Vancouver para aqueles intercâmbios. Ela está, é isso. Dizer, foi o Pedro Silva que perguntou, pôr em contacto o João Pereira com o Paulo Machado e também com o Mário Santos e com o Rui Teixeira. Muito certamente bem. Um avião fretado fica mais barato para ir tudo para Vancouver com a equipa. Um abraço também ao João Mota, presidente do Clube de Ténis de Braga. E ele agora, Paulo, a mensagem do João Mota, o presidente do Clube de Ténis de Braga, para o Paulo Machado. Agora que íamos iniciar os encontros entre os nossos clubes,
Quando reiniciarmos vai ser em força, portanto uma mensagem do Presidente do Clube de Ténis de Braga. Grande abraço. O José Carvalho, como fazem para gerir a parte competitiva com as aulas, visto ser ao sábado, sendo que nos interclubes é obrigatório ter um capitão com o curso de treinador. Um abraço a todos, em especial ao grande Paulo. Um abraço ao Pedro Castro também, professor do Clube de Ténis de Guimarães, ao Helder Vaz, penso eu que será o Helder Vaz do Clube de Ténis de Vila Real, não tenho a certeza. Rui Silva, Ferreira da Costa, esse grande nome do ténis português, um veterano que continua a ganhar muitos torneios, foi uma referência do futebol, é também uma referência do ténis. Um abraço também para eles. O Fábio Natália Santos, o intercâmbio de clubes é ótimo para todos. Gustavo Silva, obrigado, professor Mário. Eduardo Azevedo Couto, cumprimentos também para ele. O Martim Silva, olá, professor Mário. Grijó Ténis Clube. Hugo Araújo, presidente do Clube de Ténis de Viana, boas noites. Grande Paulinho, muito valor esse amigo. Mister Ténis, começado do zero com grande sucesso no seu projeto. Um abraço ao Hugo Araújo também. Um abraço também para o Rui e também para o Mário, que não conhece pessoalmente, mas certamente o Clube de Ténis de Viana também de portas abertas para receber todos aqueles que assim pretenderem. Vítor Marques, um grande abraço ao Mário Santos. Parabéns pelo trabalho realizado. É sempre um prazer visitar o Grijó Ténis Clube. A Mónica Vaz, que só se ri, e portanto também um riso para ela. O Pedro Silva pergunta encaminha a francesinhas, eventualmente também, no Remo, por exemplo. O Arnaldo Leite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tanto sempre com a minha raquete. Isto deve ser algum grito de guerra de algum clube, não é? Deve ser as ténis. É Muito o grito bem. de guerra quando os miúdos no aquecimento. Muito bem. O Rui Macedo, um abraço para o Rui Macedo, juiz árbitro, vai ser e também responsável por um clube na zona sul do país. Vai ser maior dificuldade no regresso, vai ser o lado mental das pessoas nessa dificuldade. Fernando Jorge, os atletas do Grijó Ténis Clube sabem reconhecer o excelente trabalho do Mário, desde o mais jovem até o mais cota, por acaso sou eu, e quando for segura a reabertura das instalações diremos presente. Parabéns a todos pelos seus testemunhos. Hugo Maia, Pedro Silva, Jorge Magalhães, parabéns a todos. Boa noite, parabéns pelo excelente trabalho, saudades do ténis. É para um de vocês. É para mim. O João Pereira está a dizer que os cortes serão grátis, é só aparecer. Isto é Vancouver. Portanto, já temos cortes gratuitos. João, já cuidado. Não há problema. Cuidado. E o Paulo Gavina, do Clube de Ténis do Ginásio Vila Condense, de Vila do Conde. Um abraço para o Paulo Gavina e ao Jorge Magalhães também. Saudades, parabéns ao teu excelente trabalho, Paulo. Saudades do ténis. Um abraço. Portanto, muita gente a assistir a este nosso fórum, em que estamos a falar do impacto do Covid-19 nos clubes com menos condições para trabalhar. Uma das perguntas que eu tinha para fazer tem a ver exatamente com o que já disseram, que é como será o regresso. O regresso em termos de aulas, o regresso, os medos das pessoas em regressar, os medos dos pais, os receios dos pais. Será que é seguro ou não que os nossos filhos possam regressar às aulas? E, portanto, tudo isto são perguntas que nós ainda não conseguimos responder. No meio disto tudo, conseguem ter uma ideia relativamente àquilo que tinham previsto, aos apoios que costumam ter? É importante que as autarquias, que o trabalho que vocês consigam fazer junto com as autarquias, perto das escolas, seja determinante para o sucesso dos vossos clubes em termos de crescimento na base? Começo pelo Mário. Ora bem, a autarquia sempre tem estado por trás de nós, a apoiar o nosso trabalho. Nós somos, desde o início, que vincamos muito que somos uma entidade sem fins lucrativos. Portanto, as nossas mensalidades são muito baixas, beneficiando do facto de não termos também muitas despesas fixas, também é verdade, e só com o apoio dos municípios, do município e da autarquia, da Junta de Freguesia e da Câmara de Gaia, é que nós conseguimos manter o clube a funcionar. Também julgo que é do interesse do município o nosso trabalho. Porquê? Porque nós, no fundo, estamos a tratar da saúde dos nossos jovens, que depois vão crescer e vão ser saudáveis através do desporto e vamos dar menos despesa ao Serviço Nacional de Saúde quando formos velhotes, não é? Isto é um ciclo vicioso
e o desporto não pode ser visto como uma despesa, mas como um investimento nos nossos jovens, um benefício na nossa saúde, dos nossos jovens, evitar que, por vezes, eles sigam por caminhos não muito próprios, que estejam muito tempo em frente às Playstations e aos tablets e aos computadores e que se mexam um pouco e que sejam ativos. Portanto, portanto, no fundo é o nosso papel e é aquilo que temos para oferecer aos municípios. Felizmente, por estes lados, sempre temos tido portas abertas. Claro que não com na quantidade que nós gostaríamos, pronto, gostaríamos já de ter melhores condições, mas pronto, com o trabalho nós vamos mostrando o nosso trabalho e tem sido reconhecido e pronto, e cada vez vamos tentando levar as coisas para que, pronto, as pessoas reconheçam o nosso trabalho e nos continuem a apoiar nesses aspectos. Muito bem. Rui, a mesma pergunta. É importante o trabalho junto das escolas, os jardins de infância, as escolas básicas? Tem sido feita alguma coisa por parte da secção de ténis do Sporting Clube Caminhense? Sim, nós temos feito sempre isso. Não estou a dizer que tínhamos tido muito sucesso. Tivemos este ano, por acaso ficou comprometido provavelmente, não sei como é que vai ficar, porque nós tínhamos este ano realmente previsto fazer umas atividades com o ensino básico e com os jardins infantis na sala dos 5 anos. Não fazemos mais porque as nossas instalações não nos permitem, então nós temos que fazer isto porque para fazermos isto obedece à divulgação do desporto, à prática desportiva, principalmente à prática desportiva alternativa, como a modalidade do ténis, e depois a instituição e a escola. E nós temos feito isto sempre a proposta, a secção tem feito sempre as propostas à Câmara, elas têm sido mais por professores isoladamente, daqui ou dali, de uma escola ou outra, que sabem, que me contactam para fazermos uma atividade, mas este do jardim infantil, das crianças dos 5 e depois o básico até aos 10. Era esta atividade que íamos fazer com as escolas, quer aqui de Caminha, de Seixas e de Vila Praia de Âncora. Porque há uma coisa que eu não disse, é que nós temos, a Câmara tem um espaço, que é as piscinas de Vila Praia de Âncora, que é aqui perto, e que nós temos lá um polo, embora não temos lá, não temos tido grande adesão dos miúdos em Vila Praia de Âncora, mas pronto, temos esse espaço e além de promovermos também esse espaço que é do município, aproveitamos também para divulgar um espaço que não é muito utilizado e que está em ótimas condições, que é Vila Praia de Âncora, nas piscinas. E, portanto, fazemos esse trabalho. Este ano não sei como é que isso vai ficar, não sei, é como o Carlos Mário falava em relação ao terceiro período, não sei como é que ele vai ficar. Estava tudo bem encaminhado, agora temos que ver como é que fica, também não sei como é que... Mas é importante para nós, isso é importante para nós neste segmento que eu falei de idades, para nós é importante manter isso porque promovemos o desporto numa idade que é importante, dinâmica de um clube que é o Caminhense, que não é só remo, tem outra secção que é da natação, e portanto, aliás, ao bocado o Paulo falava numa atividade. Uma das coisas que eu tenho tentado no verão é uma atividade que envolva quer o remo, além do ténis, é o remo e a natação, mas não tenho tido tanto sucesso, mas penso que isto também era interessante. Mas o foco é este. Para nós é importante essas atividades, quer com os jardins infantis, quer com o básico, mas até aos 10 anos. Tendo em conta as condições que nós temos para eles poderem vir e para se divertirem e passarem uma parte do dia a jogar ténis. Muito bem. Paulo, a mesma pergunta relativamente a cabeceiras. Há um trabalho já feito com as escolas, jardins de infância, com as escolas básicas. Penso que há também um trabalho com o externato, São Miguel. Exatamente. Com os jardins de infância não, mas o facto de darmos ténis dentro do externato até nem fazia nenhum sentido de não darmos ténis também a alguns alunos que lá estão. E então até temos um protocolo com o externato e os alunos que frequentem o externato, que queiram frequentarem o clube de ténis e também de uma forma também
de os ajudarem, pelo facto também que nos ajudem a nós, o ténis está envolvido no externato e através também de um projeto no qual fazemos parte, e até aconselho ao Mário e ao Rui se não fazem parte, que é o Play and Stay. É um projeto da Federação Portuguesa de Ténis e então o que é que isto acontece? Damos metodologias de treino, damos incentivos, damos material, e esse material que nos é cedido também, aí sim, saímos para fora com as redes mini-ténis, não só nas escolas, por vezes nas paróquias, nas juntas de freguesias, já tivemos um evento engraçado com as guias de cabeceiras, para promover a modalidade. No fundo, a intenção da Federação Portuguesa é que nós sejamos o condutor deles, não é? E nós conseguimos expandir a modalidade com outra facilidade e tem sido uma coisa boa porque conseguimos captar, sempre que fazemos qualquer coisa, para 30 ou 40 alunos, conseguimos captar 2, 3 alunos. Na escola, era o projeto que nós tínhamos na manga para este ano. Nós queremos apostar mesmo muito o ténis na escola, que eu acho que é o grande sucesso para que a modalidade se espalhe à mesma velocidade que se está a espalhar o vírus. Muito bem. Que era ideal. Muito bem. Agradeço ao Rui Teixeira, agradeço ao Paulo Machado, agradeço ao Mário Santos. Obrigado. Este momento. Estivemos aqui durante 1h e 20 minutos aproximadamente a conversar sobre o impacto do Covid-19 nos vossos clubes. Tivemos cerca de 90 pessoas, perto de uma centena de pessoas a assistir a este fórum da Associação Ténis do Porto, mais um. Recordamos que para a semana teremos como tema 3 treinadores que estão a treinar fora do país, um na China, outro em Miami e outro na Europa. Vamos falar com eles no próximo dia 13 de abril, às 21h30. Hoje estivemos com os responsáveis do Grijó Ténis Clube, Mário Santos, do Cabeceiras Ténis Atlântico, Clube Ténis São Miguel de Refojos, Paulo Machado, e com da secção de ténis do Sporting Clube Caminhense, o Rui Teixeira. Foi um gosto estar com vocês esta noite. Vocês foram os convidados para este fórum. Foram também os representantes de uma série de clubes que não têm infraestruturas, mas que fazem um trabalho muitíssimo válido pelo ténis em Portugal. Vou deixar apenas um bocadinho de tempo para cada um deixar uma mensagem que queira aos seus associados, aos seus alunos e a todos que estão a ver. Vamos começar então pelo Rui Teixeira e depois terminamos no Paulo. Rui. Ok. Bom, o que eu espero é que tudo isto se resolva rapidamente, que nós comecemos a treinar, voltemos aos treinos e olha, pelo menos temos a possibilidade de conhecer o Mário e o Paulo que não conhecia, e isso é ótimo porque nos vai permitir fazer encontros e participar em provas, o que é interessante para nós e para os miúdos que jogam, porque isso para eles também é importante criarmos dinâmicas para eles. E isto foi ótimo. Portanto, eu agradeço antes de mais nada também a Associação, ao Pedro e à Associação em Iniciativa. Dou-lhes meus parabéns e muito obrigado pelo convite. Um grande abraço para todos. Muito obrigado. Obrigado. Mário, a mesma mensagem, então? Sim, portanto, eu queria só agradecer aos meus alunos e aos sócios que estiveram connosco, que eu sei que estiveram aí alguns já a assistir-nos. Portanto, só mandar-lhes um grande abraço e força neste momento difícil para todos. Agradecer à Associação esta oportunidade, portanto, agradecer ao Pedro, ao Rui e ao Paulo também por nos terem acompanhado e foi um gosto revê-los, rever o Paulo e conhecer o Rui. Pronto, pronto, vamos manter-nos confinados durante mais uns tempos para depois virmos cá para fora cheios de força e para avançarmos com os nossos projetos. Muito bem. Paulo, uma mensagem final. Eu deixava 2 mensagens. Eu tenho que aproveitar este momento para dizer uma coisinha. Eu sei que há qualquer coisa que vai ser feito em Cabeceiras de Basto direcionado para o ténis. Aquilo que eu peço aos responsáveis que façam alguma coisa com cabeça, tronco e membros. Façam porque a malta de Cabeceiras merece. Temos muitos meninos, muitas meninas a praticar. Ajudem-nos a crescer.
E se precisarem de opiniões, já o disse e volto a frisar, a Associação de Ténis do Porto já se disponibilizou para ajudar a conduzir o processo da melhor forma. Nós merecemos isto. No que diz ao resto das pessoas, quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam e convidar, e que nós somos de uma terra que sabemos receber bem, sempre que a malta do ténis passar em Cabeceiras de Basto, nomeadamente aos sábados, nós estamos junto ao Mosteiro de São Miguel de Foz, fazemos uma visita guiada, recebemos com todo o gosto e, se quiserem, fazem um joguinho de ténis connosco. É com o maior gosto que vos recebo. O convite também vai, claro, para o nosso orador, para o Pedro Couto, que já o disse em particular. Tem que me vir aqui visitar para perceber bem a dinâmica do que é o nosso clube e a paixão que o nosso clube tem, quer no feminino, quer no masculino. É uma coisa brutal. Muito bem. Muito obrigado aos três pela vossa participação nesta conversa. Agradeço também a todos os que nos acompanharam durante esta noite de segunda-feira. Vivemos tempos conturbados, mas tempos com esperança. Depois do que ouvimos aqui, há realmente uma grande vontade em regressar, em que tudo volta ao normal, em que o ténis volta a ser mais importante do que qualquer outro problema. Muito boa noite, até à próxima.